Angola fica situada na região ocidental da África Austral. Os seus 4.837.000 km² de fronteira terrestre delimitam-na com os seus vizinhos do Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. Os primeiros povos organizados a instalarem-se no território que hoje constitui Angola foram os Bushimans. No início do século VI d.C., chegaram os Bantu, impondo-lhes a sua tecnologia nos domínios da meteorologia, cerâmica e agricultura. No século XIII, a primeira grande unidade política do território denominava-se Reino do Congo. A agricultura era a sua grande riqueza. Em 1482, as caravelas portuguesas chegam ao Zaire e ao Reino do Congo. Ngola Quiloange e mais tarde Nzingambandi, imortalizada como Rainha Zinga, lutaram bravamente contra o poder colonial. Após 5 séculos de colonização portuguesa, Angola nasce como país independente em 1975 e conserva o português como língua oficial. Conta atualmente com mais de 13 milhões de habitantes. Uma densidade populacional muito baixa, se tivermos em conta que a sua extensão é de 1.246.700 km², 2 vezes a França. As suas riquezas naturais, hídricas, recursos petrolíferos e minerais fazem de Angola um dos países com maiores potenciais de desenvolvimento do continente africano. Luanda, com 530 anos e mais de 4 milhões de habitantes, é a capital e o centro administrativo e financeiro do país. Aquela que um dia já foi considerada a mais bela e animada cidade da costa ocidental africana, começa hoje a recuperar o estilo de vida que lhe fez tão famosa. A colónia portuguesa de Angola formou-se em 1575 com a chegada de Paulo Dias de Novaes com 100 famílias de colonos e 400 soldados. Novaes formou a vila de São Paulo de Luanda, atualmente Luanda, tornada cidade em 1605. A primeira cidade construída por europeus na costa oeste de África logo se converteria num importante centro portuário, não só pela distribuição de produtos do interior, mas também como ponto de embarque para escravos com destino ao Brasil e à América do Norte. Uma das figuras mais simbólicas e reconhecidas da cidade é o agente ironicamente chamado Horácio Ordena. Campeão nas 3 últimas edições do concurso da direção do trânsito da modalidade de estilo português. A sua profissionalidade convertera-o num claro exemplo da ordem ao que pretende aproximar-se a cidade de Luanda nos próximos anos. Xingue-la! Isto é Angola. Prevenir, extinguir é o nosso lema. Um grande buraco, plantei a semente, reguei com água da chuva. A melhor comida de Angola é o funge. Peguei nas malambas e viajei pra Lua. A mais bonita de Angola sou eu. Com esperança, sorriso marcado no rosto de um candengue. A mais bonita de Angola não é ela, mas que angolesa. O mais bonito de Angola é a sua gente. Que angolesa. Que Angola é essa? Vamos voar por Angola. Balumukanji mukwashi kwashidila iko kaniyangu mukudimamba mukulenga pashini
As suas belezas naturais, desconhecidas aos olhos do mundo, poderiam considerar-se o tesouro melhor guardado de África. Basta afastarmos-nos um pouco a sul da cidade de Luanda e aproximarmos-nos ao Miradouro da Lua para descobri-las. Kalandula 1.600 quilómetros de inúmeras praias que ainda não conhecem o turismo. Uma temperatura média de 24 graus Celsius e uma infinidade de caprichos naturais fazem de Angola uma potência turística ávida de investimentos e visitantes. A relação de Angola com o Ocidente já faz muito tempo. A igreja de Columbimbi, situada na antiga capital do Congo, foi edificada pelos holandeses no ano 1492. A resistência ao colonialismo durante o século XIV passa igualmente a ser um objetivo comum. A opressão, o desconforto, a discriminação faz com que todos se sintam solidários contra um inimigo que é comum. Assim, nasce o nacionalismo moderno. Em 1956 funda-se o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e mais tarde outros agrupamentos nacionalistas como a FNLA e a UNITA. Em 1961, findas as esperanças de levar o governo português a conceder a independência por via negocial, dá-se início à luta armada, que durou 14 longos anos. Então eu penso que nós estamos a viver um momento específico, não é? Saindo de traumas terríveis como nos últimos 2 séculos, não é? Escravatura, colonização, guerras de independência, invasões e guerras entre nós. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. A Revolução do 25 de Abril de 1974 veio apressar a descolonização dos territórios sob domínio colonial. Apesar da guerra, que prosseguirá durante largos anos, o presidente Dr. António Agostinho Neto proclama a independência de Angola a 11 de novembro de 1975. Este momento ficou marcado num dos seus poemas. Com os olhos secos, contra este medo da nossa África, que herdamos dos massacres e mentiras, nós voltamos, África, estrelas de brilho irresistível, com a palavra escrita nos olhos secos: liberdade. A determinada altura, a África ascendeu às independências com presidentes destes países, todos vindos de estruturas culturais. Eram escritores, dramaturgos, eram pessoas com uma influência cultural e umas pessoas ligadas às artes muito profunda. Mas Neto morre. Um jovem de 37 anos, engenheiro José Eduardo dos Santos, é impulsado Presidente da República, substituindo assim Agostinho Neto. Não é uma substituição fácil. Nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. A luta continua e a vitória é certa. Mas com a morte do presidente Neto, a guerra recrudesce. Isto converteu Angola no último cenário da Guerra Fria ao atrair a atenção de potências estrangeiras como os Estados Unidos, União Soviética, China, Cuba e a África do Sul. Contra a saída dos cubanos de Angola, a Namíbia ganha a sua independência. Assinam-se os Acordos de Nova Iorque em 1986. Bicesse, em Portugal, permite a assinatura de mais um acordo, em 1991, dando início ao multipartidarismo em Angola. Calaram-se as armas e fazem-se as eleições que, embora tivessem sido consideradas justas e livres pelas Nações Unidas, são contestadas pela UNITA. Recomeça novamente a guerra, desta feita mais feroz e violenta.
morrem milhares de pessoas. Mas a paz regressa a 4 de abril de 2002. Acho necessário, depois de 26 anos de guerra, acho necessário nós podemos refletir profundamente para que não aconteçam qualquer tipo de situação que provoquem uma guerra. Tivemos uma emissão para ir buscar os outros colegas. Andávamos 4 viaturas. A minha viatura foi a segunda. A primeira passou e a minha é que acionou a mina anti-tanque. E aquela chama e areia é que bateu-me na vista. E dali eu já não vi mais nada. Eu conheço o sol, aliás, só sinto o arder do sol, mas não vejo nem sequer um fogo, nem clareza, nem nada. Não tenho dia, não tenho noite. Apenas só tenho a ver só a escuridão para sempre. Na cidade do Huambo, encontra-se o Centro de Recuperação para as Vítimas das Minas de Bomba Alta, um dos muitos que podem encontrar-se no país. Recebe uma média de 14 pacientes por semana. Temos aqui um abrigo, uma área de internamentos, e ficam aqui cerca de 3 a 4 semanas. 5, se a adaptação não for muito bem naquela que os técnicos julgam que está em condições de sair com a sua prótese, mas depois de ser reabilitado, tudo gratuito, ele leva a sua prótese, leva o seu dinheirito, vai ao transporte, regressa à procedência. É quando eu me espantei, mandei nas enfermeiras para poderem acenderem a lâmpada. Então as enfermeiras diziam-me que não, as lâmpadas estão acesas. Ali é por onde que eu imaginei. Logo o espírito voltou e notei que, é verdade, eu tinha caído na mina. Então dali eu comecei a lagrimar. José Sayé é um exemplo e ele de facto mostrou e tem estado a mostrar ao mundo que
a pessoa portadora de deficiência está para tudo. Na Bomba Alta fabricam-se todas as próteses, como as que voltam a fazer aprender a andar as vítimas de minas. Além de seus talheres, sai a maior parte das muletas que se usam nos centros médicos de todo o país. É que naquela altura a pessoa pensava que um deficiente visual, depois de ser cego, já não há mais vida. Apareceu o nosso treinador, me encontraram pela primeira vez, disseram-me que se eu praticasse o desporto para deficiente, que é o atletismo, mas é uma coisa que eu olhei para o senhor e eu quase meu coração disse, esse senhor passou maluco. Um cego a correr, se eu já sozinho não consigo de andar. Em agosto, ou no fim, dia 1 de agosto, é quando partimos, quando houve esse campeonato, os Paralímpicos, que é na Grécia, Antena. E no dia da competição, eu também não contava com surpresa. E ali há grandes atletas. Eu bati logo o primeiro recorde, nos 100 metros. E saí como vitorioso, com uma medalha de ouro. E fui nos 200 metros, fui vitorioso de novo, com medalha de ouro. Nos 400 metros, fiz um novo recorde. Foi atingir onde que eu nunca pensei, que é nos Jogos Olímpicos. E foi pela primeira vez, também um atleta a bater os 4 recordes numa só participação. Então que eu subi ao pódio a receber a medalha, eu escutar nosso hino nacional. Ali é por onde que eu me recordei do momento da perda da minha visão. E com grande multidão, gente, naquele estádio, que aplaudiam e diziam Angola, Angola. O importante é esquecer da guerra e creio eu que a guerra já nunca voltará mais no nosso país. Daqui para frente temos que pensar em só estudar, em trabalhar e em praticar desporto. A luta contra minas é uma luta que envolve toda a sociedade. Todos nós estamos a lutar para que realmente em Angola não haja mais minas. Domingos Justino é uma destas pessoas que lutam diariamente contra a praga das minas. Neste momento estamos a entrar aqui no campo minado, localizado muito próximo à população do Santo Antônio. Essas estacas vermelhas aqui são o que significa limitam a área segura e a área não segura. Quer dizer que para este lado já ninguém pode ir. Então temos que andar aqui neste todo o corredor que já está limpo. Aqui neste campo minado temos 21 sapadores, dos quais temos 6 médicos. Aqui é na primeira faixa de um sapador, como podemos ver, ele já encontrou 2 minas. Eles são todos angolanos, eles são recrutados aqui mesmo na nossa província. Dá muita contaminação de metais, que neste campo aqui não é possível. Nós utilizamos detetores metálicos. Usamos o método alternativo, que é a escavação. Aqui esta é uma mina de pressão, tipo PN1, é cubana. Ela basta ser pressionada, ela explode. Basta ter mais que 3 quilos, ela detona. Mas ainda tem aparecido outro tipo de minas, deste outro lado aqui deste campo, que com 300 gramas, 500 gramas, a mina explode. Uma vez limpa de minas, esta área passará para as mãos dos camponeses locais. Aqui, no bairro de Santo Antônio, 30 famílias serão beneficiadas do trabalho de Domingos e da sua equipe da Halo Trust. As pessoas exageram, dizem que Angola é um dos países mais minados ou que tem mais minas. Deve haver mais de 10 milhões de coisas. Mas com o nosso tempo de experiência, com a nossa limpeza, com a estimativa da nossa organização,
é que nós calculamos, temos 301 campos minados. A Angola toda não posso calcular, mas aí posso dizer que daqui a 5 ou 6 anos, a Angola toda vai estar banida de minas. E neste momento vamos fazer a distribuição. 5x5, pode pôr fogo. Não sei o preço, quanto é que custa fabricar uma mina, mas sei o quanto é difícil destruí-la e procurá-la na terra. Hoje, o povo angolano vive em paz e demonstra a sua maturidade pela forma como se aceitou naturalmente a convivência fraterna sem problemas nem conflitos entre pessoas que se tinham como inimigos. O país mantém boas relações com os seus vizinhos e com o resto do mundo. É membro da União Africana, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e do Mercado Comum da África Oriental e Austral, COMESA. Como segundo produtor de petróleo da África subsaariana, o país joga um papel geoestratégico vital para o desenvolvimento petrolífero do Golfo da Guiné. Para os investidores estrangeiros, existem imensas oportunidades em áreas como infraestruturas, indústria, minerais, agricultura e turismo. A economia de Angola está a crescer a um ritmo espetacular. As Nações Unidas estimam que Angola crescerá 17% este ano, uma das taxas mais altas de crescimento económico do mundo. A política monetária durante os últimos 3 anos tem estabilizado a moeda nacional e reduziu a taxa de inflação mais de 300%. Um exemplo claro deste ambiente favorável para o investimento é a Coca-Cola. A multinacional investiu mais de 60 milhões de dólares. A empresa chinesa Guangdong Overseas Construction investiu quase 10 milhões de dólares. A multinacional alemã Volkswagen anunciou o seu próximo investimento de 48 milhões de dólares. Angola tem 8 portos. Os mais importantes são os de Luanda, Lobito e Namibe. Destes portos são exportados mercadoria para qualquer parte do mundo. As suas principais exportações são petróleo, diamantes, peixe, madeira e café. O Caminho de Ferro de Benguela planificou reativar e estabelecer a ligação entre o porto do Lobito, na costa atlântica, com o sistema ferroviário do país vizinho, a Zâmbia. Num futuro, ligará o Oceano Atlântico com o Índico. Hoje, 15% dos angolanos têm acesso à eletricidade. As instalações hidroelétricas geram 2/3 da capacidade elétrica do país. A barragem de Capanda, na província de Malange, promete duplicar a eletricidade do país. Através da sua reabilitação e de outras barragens destruídas durante a guerra, a capacidade elétrica vai crescer substancialmente. A televisão pública opera com 2 emissoras durante a maior parte do dia. A rádio transmite os seus programas através de 6 emissoras locais, 18 provinciais e 7 regionais. Oferece programas em 12 línguas nacionais a partir de Luanda e em 59 idiomas desde outras províncias. Angola também possui 4 emissoras privadas. Existem mais de 6 semanários de capital privado que circulam pelo país. O seu enorme potencial agrícola ainda permanece desaproveitado. As Nações Unidas estimam que o país possui entre 5 e 8 milhões de hectares de terrenos ideais para a agricultura e o gado. As diversas zonas climáticas do país oferecem a oportunidade de cultivar diferentes produtos agrícolas como tubérculos, cereais, frutas tropicais, cítricos, algodão e verduras. A terra é especialmente fértil na região norte e no planalto central do país, onde costuma chover mais de 1000 milímetros por ano. Antes da Guerra Civil, o país era 100% autossuficiente. Esta tradição agrícola está-se a recuperar e está definida como prioridade nacional. No interior da província da Huila, habitam os Mumuilas, um exemplo das muitas tribos tradicionais que ainda vivem no país. A sua base de subsistência é o gado, que se alimenta dos ricos pastos da região. Mas hoje os Mumuilas estão preocupados. A estação de chuva está atrasada e o gado sofre.
Kalenga é o Soba, o chefe da aldeia. Como se de um leão se tratasse, a cada dia na sombra debaixo de uma árvore espera que as suas 8 mulheres lhe sirvam a comida. Elas são as que administram as terras, os seus recursos e cada uma das suas casas. O Soba provará cada um dos seus pratos e aquele que mais lhe agrada e mais vazio deixa o seu recipiente vai determinar com qual das mulheres ficará à noite. A comida é para a tradição mumuila algo de muito sério. Chega o momento de sacrificar um dos bois e desta maneira, para além de alimentar o resto da aldeia, o Soba poderá comunicar-se com os seus ancestrais para que intercedam no assunto das chuvas. Como velho leão que é, atira sobre o pescoço da presa sem necessidade de derramar uma só gota de sangue. Pressiona-se a jugular o boi com o joelho. Em pouco tempo, o animal estará morto. A descendência do Soba está segura, mas não será o seu filho o próximo chefe da aldeia, mas sim o seu sobrinho, filho da sua irmã. Entre os mumuilas, a linhagem sanguínea é transmitida pelas mulheres como forma de assegurar a sua autenticidade. Assim, o próximo chefe será o filho da irmã, do atual Soba. Pra quem vem de fora, isso é novidade. Pra quem vem à toa, assim é a cidade. Vai ao ponto final, arrasta-te até a Mutamba. E se até for carnaval, fica bailando em Luanda. Conheço uma 14zinha, foge até ao Mussulu. E banha até na ilha, aprende a dar o kuduro. E se a cama te esfrega, é tarraxinha. Se ela mexe a cintura, é andorinha. Se levanta a perninha, é brututo. Se escorrega, escorrega na pista, é gato preto. E se remexe o torugo, esse é o kuduro. Dale, vai agora, dale agora, não para, me ama. Ao lado do Porto de Luanda encontra-se o bairro da Boa Vista. 3.000 famílias mal vivem nesta concentração de barracas. Boa Vista é a sequência daquilo que aconteceu na República de Angola durante os tempos, né? O êxodo da população para Luanda, devidamente organizado, urbanizado, com todas as condições sociais de vida, com água canalizada, água tratada, com luz elétrica, com escolas, com arruamentos, com hospitais, com zonas de lazer, zonas de recreio e zonas comerciais. Hoje temos no Zango já a viver mais de 21 mil pessoas, mas já se está a prever também, já se está a preparar um instituto politécnico. Temos escolas de nível primário, temos escolas de nível secundário, primeiro e segundo nível. É assim que as vivendas construídas no Zango, elas foram feitas com base numa média populacional de 7 pessoas por família. As casas são grandes, têm 59 metros quadrados de superfície construída, né? Tem 3 quartos, considerando um quarto para o pai e para os pais, um quarto para os filhos de sexo masculino e outro quarto para as filhas de sexo feminino. Nestes bairros encontramos outro tipo de trabalho social. Os membros do projeto de prevenção do SIDA recorrem às ruas do Rocha Pinto, informando aos mais jovens do perigo desta doença. O fator guerra, por um lado, contribuiu para fechar as fronteiras, não é? E reduzir a entrada de pessoas, de turistas, de imigrantes no nosso país, o que fez com que a propagação do vírus fosse um tanto quanto diminuta em relação aos outros países. Há bem pouco tempo na televisão mostraram, mas fazemos pequenas atividades na comunidade, debates com jovens, fazemos atividades de pares, ou seja, vamos jovens a encontros de outros jovens para falar numa linguagem menos técnica, de jovem para jovem, sobre esses problemas, por um lado. Fazemos distribuição de alguns panfletos, fazemos também a distribuição de preservativos,
fazemos a distribuição de medicamentos nos serviços de saúde, que são gratuitos, não é? Esse é o nosso trabalho. A população participa com uma contribuição mínima, não é? Muito pequena mesmo, muito simbólica. Tentamos fazer tudo e mais alguma coisa para salvar a nossa juventude. Eu acredito que sim, que vamos poder estabilizar a situação da SIDA em Angola. Esta maternidade da província de Malange representou uma profunda mudança na mentalidade das pessoas da região. Claro, em África é assim mesmo, que a maioria das mulheres preferem nascer em casa, mas a partir de 2003, quando foi inaugurada a nova maternidade, a situação ficou invertida. Que as mulheres já aceitam vir na maternidade. Antigamente tínhamos um número assim de 4, 5 partos dia. Mas hoje em dia, aqui nessa maternidade nova, já não é assim. O número de partos anda aí em volta de 8, 10, 12. A maternidade já tem água canalizada, tem a roupa que as mulheres utilizam aqui na maternidade, tem a alimentação adequada, tem a roupa para beber, portanto, tem todas as condições requeridas para uma maternidade moderna. Antigamente nós tínhamos um número reduzido de parturientes, mas tínhamos um número elevado de morte materna e também tínhamos um número elevado de óbitos fetais. Atualmente isso já está invertido. O ano passado nós tivemos um número de 1.607 partos, mas agora já temos, só até setembro deste ano, já temos 1.743. Outro projeto que nós temos é a erradicação da poliomielite. Gostaríamos de erradicar em 2005 a poliomielite. Portanto, as últimas campanhas que nós realizamos de agosto revelaram-nos que temos uma cobertura de mais ou menos 108,7%. 108,7% nos tranquiliza naquilo que pode ser a erradicação da poliomielite na nossa província e no nosso país em 2005. De facto, a patologia que mais nos intranquiliza é a malária, de facto. Gostaríamos que um dia o nosso país tecnicamente estivesse capaz de produzir uma vacina contra a malária em Angola. Eu penso que naquilo que são os investimentos na nossa área, não receio de que daqui a 10 anos, 15, tenhamos uma vacina contra a malária. Angola está em boas mãos nesse momento, porque o nível de cuidados que tinha anteriormente não é que tem agora, está a melhorar. Quer dizer que Angola está a melhorar, acho que está no bom caminho. Xingungo no prato, catembe no copo. Quando eu for pela peça, longe do mar que me levou, porque eu vou, ai eu vou pra perto de quem eu sou. Eu vou, ai eu vou pra perto de quem eu sou. Eu vou, ai eu vou pra perto de quem eu sou. Eu vou, ai eu. Cabinda é a província situada mais ao norte de Angola. É uma das regiões mais ricas em petróleo e madeira africana. Aqui, na Reserva Natural de Kikongo, começa a extensa e impenetrável floresta do Mayombe, um dos últimos refúgios de espécies animais como o gorila e os elefantes. Entre a sua grande variedade de árvores de 50 metros de altura, serpenteia um dos maiores mangais do planeta, um autêntico paraíso para as aves. Este país oferece um sem fim de possibilidades, desde navegar sobre as águas destes mangais, conhecidos como Amazonas africanas, até navegar no autêntico mar de dunas, num dos mais áridos desertos do planeta, o do Namibe.
A província do Namibe é o maior centro pesqueiro do país. Recebe o nome do deserto que ocupa a maior parte da superfície e é uma referência mundial por tratar-se do único habitat do mundo onde cresce uma estranha planta chamada Welwitschia mirabilis. Os 15.000 km² de Parque Natural de Iona oferecem o alojamento a essa caprichosa planta. As desconhecidas quedas de Calandula, as maiores de África depois das de Vitória, estão situadas em Malange. Este espetáculo de 105 metros de altura rompe o leito do rio Lucala, um dos mais importantes de Angola. Outra visita obrigatória dentro da província de Malange são as Pedras Negras do Punguandongo, uma misteriosa e bela formação de rochas que irrompe a metade desta planície. Uma oportunidade única para contemplar as mais belas paisagens africanas. Onde está o meu amor, a minha terra, a minha gente, no Benfica onde a mãe nos acorda. Novamente, na província da Huila, recorremos à curiosa estrada que passa pela Serra da Leba. Cochilava mais um pouco. Show! Ao cair da noite, Luanda é um centro de ócio por excelência. Qualquer noite da semana é ideal para perder-se pelos seus restaurantes, discotecas e pelos inúmeros clubes junto à praia da zona conhecida como a Ilha de Luanda. O próximo ano, a cidade de Luanda acolherá a primeira Trienal da Arte Contemporânea. Bem, a criação do TACA, Territórios de Arte e Cultura Contemporânea Africana, é uma fundação que pretende não só criar um movimento cultural, mas também refletir sobre todas as mutações da história contemporânea angolana. A Trienal terá a duração de 3 meses, começará em novembro, dezembro de 2005 com o Festival de Imagética, portanto cinema, documentários, fotografia e também televisões africanas que vão propor momentos históricos da existência deles, não é? Contamos com a presença de entre 100 e 150 artistas, na totalidade de 300 convidados internacionais, e queremos, durante esta altura do projeto da Trienal, absorver leituras de novas gerações europeias, americanas, asiáticas e de outras partes do mundo do que foi o nosso processo existencial neste país. A capoeira é conhecida internacionalmente como uma tradição cultural brasileira, mas as raízes desta tradição são fundamentalmente angolanas. Foram os escravos africanos que a levaram ao Brasil e hoje a tradição voltou às suas origens. O historiador Kapa Kia Bonseki Fukiao descreve como a palavra capoeira tem a sua origem na língua tradicional angolana, o Kikongo. Kipura, o Kipula, em língua Kikongo, significa voar de um sítio para o outro lutar. Os dois termos utilizam-se para descrever o movimento de um galo durante o combate.
balé Quilandoquilo é há mais de 20 anos líder nacional e internacional da dança. Premiado em repetidas ocasiões em África e Europa, o grupo é reconhecido em países como a Alemanha, Rússia, Japão, Portugal, Índia e Cuba. O grupo é composto com mais de 100 angolanos e tem 2 sucursais em Luanda e Lisboa. Angola é rica. Sobre isso não existe nenhuma dúvida. Mas de onde provêm estas riquezas? Da água. Do gado, agricultura, pesca, energia, saneamento. Tudo depende da água e Angola possui um dos recursos hídricos mais invejáveis do planeta. Debaixo da água sempre se encontra riqueza. Na extração de diamantes, o primeiro passo consiste em desviar o rio para um recorrido paralelo. Estes segmentos são recolhidos e submetidos a uma primeira lavagem em função do tamanho e da densidade do material. Encontramos-nos na província da Lunda Norte, nas minas da CDM, uma empresa com um capital governamental e privado. Emprega mais de 300 trabalhadores nos seus 3.000 km² de exploração. A fase final, o trabalho fino, realizar-se-á manualmente com as mais estritas medidas de segurança. Cada uma destas bandejas são revisadas por 6 pessoas diferentes e, em nenhum caso, os operários têm contacto direto com os diamantes. A produção média das minas é de 35.000 quilates de diamantes em bruto por mês. O preço atual do quilate ronda os $200. Estes que vêm são os diamantes obtidos numa semana. O petróleo é o ouro negro de Angola e domina a sua economia. É o segundo produtor da África subsaariana, com uma produção diária de quase 1 milhão de barris. Estima-se que Angola tenha 5,4 mil milhões de barris nas suas reservas e que dentro de 3 anos a produção vai se duplicar a 2 milhões de barris por dia. 40% da produção atual exporta-se aos Estados Unidos, o que significa 5% das importações petrolíferas deste país. Angola também exporta para a Ásia, Europa e América Latina. A Sonangol é a empresa nacional de petróleo. Trabalha em colaboração com empresas multinacionais como a Chevron Texaco, ExxonMobil, Total, BP e Shell. Com os novos descobrimentos, as multinacionais apostam forte no futuro de Angola. Angola conta também com reservas de gás natural de 1,5 trilhões de pés cúbicos. Os novos descobrimentos prometem reservas de entre 9,5 trilhões e 25 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Rocha Pinto é um dos maiores bairros de barracas de Luanda. Nele vivem mais de 1,5 milhões de pessoas. Dentro do quadro geral da população de Angola, a maior parte, mais de 50% da população é dos 18 anos para baixo. Trabalhamos para melhorar a situação da criança. Fruto do desconforto pela guerra, assistimos que em várias localidades as famílias saíram, sobretudo das zonas rurais para as zonas urbanas,
e fazendo um exército de crianças que têm a designação de crianças de ir na rua. Diante desta situação, o Governo tem em curso medidas para conseguir o reencontro destas crianças com as suas famílias nas províncias de origem. Medidas como um programa na televisão nacional, através do qual podem comunicar-se pessoas afastadas das suas aldeias de origem com os seus familiares. Também, o Instituto Nacional da Criança anunciou a retirada de mais de 1.800 crianças sem família da rua. Entender o que é que o professor está a explicar. 30 anos depois, e apesar da guerra, vivemos a preocupação das escolas e da saúde. Não só as escolas de ensino básico, como estabelecimentos de ensino superior, tanto públicos como privados, se multiplicam. A escolarização em algumas zonas de Angola, como nesta localidade do norte de Cabinda, é uma novidade. É verdade que nós, na era colonial, as escolas não haviam. Não havia escolas, senão as escolas que haviam é apenas para aqueles similares, aqueles elementos que o colono achava mais importante. Como se chama? Neste momento, nós temos problema sério. Nós encontramos as crianças estudar junto com os mais velhos, porque os mais velhos também não aproveitaram estudar naquele tempo, então há toda uma necessidade de estudar agora. Não é? Lubango, que é Huila, capital é... Nós vimos, sobretudo neste ano, há uma invasão de crianças nas escolas por causa de um pormenor. O governo decidiu poder dar a merenda escolar às crianças para motivar essas crianças a ir à escola. Até crianças que ainda não têm idade escolar, mas vai para a escola. Pronto, insiste a mãe, o pai, eu tenho que ir à escola. Também queria vos dizer, quem conhece o senhor... Para as crianças mumuilas, a escola é o dia-a-dia. Os momentos de diversão são muito similares ao de qualquer outra criança da cidade. Brincam com as suas bonecas e imitam as pessoas mais velhas no cuidado da família. A brincadeira não deixa de ser uma prática e uma aprendizagem das funções que futuramente terão de cumprir. As mães aproveitam os momentos para o espairecimento. Converteram o centro da aldeia num improvisado salão de beleza. Untam todo o seu corpo com um óleo cuidadosamente elaborado que chamam molela, com o qual protegem a sua pele do sol e mantêm afastados os maus espíritos. Com as crianças ocupadas e as mulheres tratando de aproveitar a sua intimidade, os homens reúnem-se para os seus assuntos. Hoje são cada vez mais escassos os conflitos armados entre tribos vizinhas, mas os guerreiros não podem estar desprevenidos. Esta é uma antiga dança guerreira que serve como treino e como recordação das antigas façanhas. Ai vem Luanda, ai vem Angole, dolo como Shima, saudade. Xinguela. Tirei o sapato, peguei no saco de fubá. Peguei a enxada, cavei um grande buraco. Plantei a semente, reguei com água da chuva. E a dor no meu peito meti dentro do saco. Peguei nas malambas e viajei pra Luanda. E vi o meu povo esperar com esperança. Sorriso marcado no rosto de um candengue. Se alguém perguntar, essa é a minha gente.
mas que Angola é essa? Essa é nossa terra. 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 Pra quem vem de fora, isso é novidade. Pra quem vem à toa, assim é a cidade. Vai ao ponto final, arrasta-te até a Mutamba. E se até for carnaval, fica a bailar em Luanda. Conheço uma 14zinha, foge até ao Mussulu. E vai até na ilha, aprende a dar o puduro. E se a dama te esfrega, é tarraxinha. Se ela mexe a cintura, é andorinha. Se levanta a perninha, é brututo. Se escorrega, escorrega na pista, é gato preto. E se remexe o turugu, esse é o puduru. Dá-lhe, vai agora, dá-lhe agora. Não para, me abre, me fecha. Dá-lhe o samba, ai. Angola dança, Angola é bonita. Vai meu povo, remexe, aproveita. Que Angola é essa? Essa é nossa terra. 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 Pra quem vem de fora, Angola tem maravilhas. Pra quem vem à toa, a nossa terra é bonita.